Olá, pessoal! Estamos começando hoje o programa Fala Prograde, uma parceria da URGS-TV com a Prograde, a vice-pró-reitoria de graduação, e que conta com o apoio do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesses dos estudantes de graduação da universidade, tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas, apontar alguns caminhos. Por isso, a cada programa, nós vamos começar sempre a partir de questões trazidas pelos estudantes. Quem vai conversar com a gente no programa de hoje é a professora da disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais, Carla Meiners, e o professor da FACED e coordenador da Congrade Pedagogia, Evandro Alves. Também contamos com o apoio dos nossos intérpretes de Libra, Ângela Russo, Victoria Conceição e Luiz Dinarte. Dando início à nossa conversa, Carla, qual a importância do ensino da educação para as relações étnico-raciais? Bom dia, Maria Fernanda, Evandro, Vitória, Ângela e Luiz Dinarte. Gratidão por estar aqui com vocês conversando. E a grande importância dessa disciplina, eu diria que é humanitária. Tá? Nós tratamos aqui não de um tema simplesmente, mas como o próprio nome diz, de relações. A gente está querendo transformar a forma como vivemos e nos relacionamos enquanto humanidade localizada num país chamado Brasil, que a gente considera racista e racializado. E, além de ser humanitária, é obrigatória. A ERER é uma política de Estado, ou seja, não é uma política de governo que muda conforme o governo que entra. Ela é uma política que está assegurada, uma política curricular, portanto, no campo da educação, que está assegurada por lei no artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, resumindo, ela tem uma importância humanitária, em primeiro lugar, mas também obrigatória do ponto de vista legal. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia Carla, bom dia Maria Fernanda, Vitória, Luiz, Ângela, colegas. É um prazer estar aqui e discutir essa questão, né, de pensar essa dimensão da formação inicial também nesse contexto, né, de uma humanização das relações que, em princípio, seria até desnecessário dizer, mas a gente precisa reforçar isso, né, das relações étnico-raciais, num país no qual todos são cidadãos, independente do seu credo, independente da cor da sua pele, independente da sua orientação sexual. Então, acho que essa ação afirmativa, e eu acho que a gente pode colocar essas ações voltadas para a educação das relações étnico-raciais nesse contexto, acho que trazem muitos elementos para a gente poder se repensar enquanto sociedade e se repensar, sobretudo, enquanto educadores, né, futuros educadores nessa sociedade, pensando a questão das licenciaturas, embora a gente saiba que essas questões estão postas para todos os cursos, porque é algo que está, infelizmente, né, a questão racial, a questão do nosso passado, enfim, do nosso contexto racista e um legado escravocrata está presente como um elemento fundante na nossa sociedade. E nesse sentido eu te faço uma pergunta, né, quais são os desafios e as experiências da implementação dessa disciplina, né, da educação para as relações étnico-raciais na Universidade Federal ao longo do tempo, desde que você, a professora Gladys, vem trabalhando com esse tema e com essa disciplina. Obrigado, Evandro. É importante lembrar, né, essa é uma disciplina que é realmente uma ação afirmativa, né? Quando eu falo da obrigação legal, é uma obrigação interna no nosso país, mas ela é correlata a vários acordos internacionais do qual o Brasil é signatário. Por isso que eu falei, é uma política de Estado, ela não está ao léu dos governos que nos comandam, né? Como política de Estado, ela nasce já num acordo assinado em 1969
né, da Organização Internacional do Trabalho. Então, ela obriga a todos nós, profissionais, pensarmos como nos relacionamos do ponto de vista racial, porque ela coloca a questão da diferença étnico-racial como elemento central nas relações humanas, né? Não só do passado colonial, marcadamente em sociedades que viveram o colonialismo, mas também no presente, certo? O que é uma ação afirmativa? A gente tende a pensar que são cotas raciais. Aqui nós estamos falando de uma ação afirmativa no campo do currículo, que quer dizer, como estratégia, nós vamos tratar de estratégia para mudar as nossas relações, né? Nós vamos tratar de conhecer aquilo que nos foi invisibilizado ou visibilizado perversamente, que é conhecer as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Não basta somente entender isso como conteúdo. Esse conteúdo, né, eu mesmo trabalhei com muitas pesquisas que professores dizem, né, eu sou professora de história, dizem, nós já trabalhamos escravidão sempre, então não é necessário uma lei para isso. A questão dessa lei é trabalhar positivamente essas histórias, culturas, né, africanas, afro-brasileiras e indígenas. Não é tratar de um lugar sempre de vitimização, de menorização, que é o lugar do passado e do presente das pessoas, né, em geral. Então, é uma ação afirmativa nesse sentido. Quais são os principais desafios para nós, enquanto universidade? É a lentidão da gente tratar disso, né? Em primeiro lugar, a nossa disciplina, por exemplo, na pedagogia, é uma disciplina que entrou no currículo a partir de uma discussão de mudança curricular a partir das diretrizes de 2015. Então, foi nesse processo, né, que eu chamo de várias questões que levaram a disciplina a se tornar obrigatória no curso de pedagogia. Tínhamos a brecha de poder transformar o currículo, tínhamos estudantes que já vinham fazendo enquetes sobre temas que achavam importante estar no currículo, e sempre a questão racial foi trazida. Tínhamos as demandas sociais e, sobretudo, estávamos fora da lei, digamos assim, né? Porque essa lei é de 2003, as diretrizes são de 2004. Há um Plano Nacional de Implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais, com uma meta que dizia que essas disciplinas deveriam estar oferecidas em todo o Brasil até 2009, 2010. Então, um dos desafios foi fazer a disciplina, já está vencido, embora atrasado. Outro desafio é que o Plano Nacional impõe que essa disciplina se coloque para todos os cursos. Todos os profissionais no Brasil devem se colocar diante desse fato. Como eu me relaciono com pessoas de etnias, se eu sou uma pessoa branca, como eu me relaciono, como eu confio o meu corpo, né? Ou deixo-me confiar ou confio o meu corpo a pessoas que não são iguais a mim, né? Do ponto de vista étnico-racial. Não sei se vai dar tempo, Leandro, da gente entrar na discussão do que é etnia, do que é raça, né? Mas compõe a nossa disciplina, né? Um dos grandes desafios que eu trago como exemplo da própria disciplina é a questão de que muitos de nós, e também na formação das professoras na pedagogia, se colocam diante da questão, mas existem raças? A raça não é a humana, portanto, não temos classificações. Essa é uma discussão que eu não tenho muito como aprofundar aqui, mas nós vamos deixar um material, né, Evandro, pelo que eu entendi, e nas diretrizes curriculares isso está muito nítido, né? Raça é uma categoria social, ela opera, portanto, quando a gente fala em reeducar as nossas relações, é porque nós operamos nos nossos modos de pensar, de agir com essa categoria. Nós classificamos pessoas a partir do que o corpo delas, como o corpo delas entra na nossa vida.
e nós tendemos a confiar mais nos, nas suas habilidades, nas suas capacidades, do que em outros, do ponto de vista racial. Não estou falando nem de gênero e tal. Então, eu vou ler aqui, Evandro e colegas, um trecho dessas diretrizes que a gente vai colocar à disposição, que coloca que a grande questão e desafio da educação das relações étnico-raciais é impor aprendizagens entre brancos, negros e indígenas, trocas de conhecimento. E aqui, grifo meu, quebra de desconfianças. Portanto, é um projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime. Como fazer isso numa disciplina? Então, esse é o desafio que a gente vem semestre a semestre, desde 2018, eu, a professora Gladys, na confluência dessa disciplina estiveram também a professora Maria Aparecida Bergamaschi e o professor Dilmar, duas pessoas brancas e duas pessoas negras da Faculdade de Educação. E hoje nós estamos... Outra questão importante é que no plano nacional, além da disciplina, há várias outras questões que se colocam para a universidade cumprir. E uma delas é a construção de núcleos. Então, essa disciplina, núcleos chamados NEABs, de estudos da história e cultura africana, indígena e afro-brasileira. A URGS tem o NEAB, acho que é importante a gente reforçar esse núcleo como cumprimento dessa ação afirmativa também no campo do currículo. E outra disciplina é a disciplina Encontro de Saberes. Mas o projeto e o desafio maior, já que a pergunta foi desafio, é que essa disciplina se torne uma realidade para todo profissional que se forme na nossa universidade. Por quê? Porque a gente começou, Maria Fernanda, falando que isso é um projeto de humanidade. É um projeto de sociedade brasileira que esteja livre do racismo. Do racismo não só enquanto uma prática individual, onde ele se exacerba, talvez, mas enquanto uma prática institucional. Se nós pensarmos em racismo institucional, há autores como Silvio Almeida que tratam disso, a nossa universidade estaria aí enquadrada. Se a gente pensar qual o número de professores, por exemplo, na nossa universidade. Num país onde a maioria é negra, mais de 50% é negra, nós temos uma universidade onde nenhum por cento de professores são negros. 0% é indígena. Então, a gente está falando de como a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva diz, não se trata de um tema, porque relações não são apenas um tema, são relações. Então, se trata de um outro projeto da gente, enquanto ser humano, enquanto universidade, enquanto formadores. Eu participo também de um GT que fiscaliza a aplicação dessa legislação nas escolas, porque houve também, e esse é um desafio, Evandro, o entendimento de que essa lei só atingia as escolas. Sim. Então, a gente ficou entendendo na universidade que, bom, é obrigação, fizemos pesquisa, fizemos extensão, mas nunca pensamos, e nós? Como é que um professor de escola vai viver isto, ensinar história e cultura positivada das pessoas negras, indígenas, da história africana, se ele não aprende isso na sua formação profissional? Então, nosso grupo de trabalho, que é o primeiro no Brasil, que fiscaliza isso junto ao Tribunal de Contas do Estado, nós, como professoras, eu, a Gladys e colegas do DEDES, como José Antônio, a Cláudia Antunes, da Faculdade de Educação, nós, nesse grupo de trabalho, seguidamente vamos ali e fazemos conferências. E seguidamente nós ouvimos dos gestores e dos professores. Mas como nós vamos cumprir essa lei na ponta, na escola, se a universidade não fornece os elementos dessa formação na sua função social básica? Então, esse é um desafio também. Nós estamos aqui
diante do desafio de cumprir a nossa função social, nessa perspectiva de contribuir para a erradicação do racismo, que é um crime, né, de lesa humanidade já encarado internacionalmente. Eu acho que o Brasil, só para encerrar, me empolguei, o Brasil já disse, enquanto Estado, em 2001, que é um país racista. Sim. Fomos com uma delegação lá na 3ª Conferência Mundial. Então, não há mais o que discutir sobre isso, agora é ir para frente. Sim, eu acho que a beleza dessa construção é a dimensão de, e aí junta as duas coisas, as relações étnico-raciais, e tem uma disciplina específica para isso, mas que vai para além dessa questão super importante que tu mencionaste, a questão da corporeidade, né, de avaliar o outro pela sua cor da pele, por exemplo, mas é da relação entre culturas, né, das relações interculturais, que, por exemplo, a disciplina Encontro de Saberes traz, que não é só o reconhecimento do outro como uma de um outro que sabe, que produz conhecimento, e como é que a gente articula isso enquanto um projeto nacional, né, enquanto um projeto de nação, enquanto um projeto que, inclusive, tem a sua reverberação nos processos de ensino-aprendizagem. Como é que a gente vai formar futuros profissionais que lidem com essa questão e que percebam na sua sala de aula, por exemplo, falando da licenciatura, que é o nosso chão, assim, vamos dizer assim, onde a gente pode falar enquanto campo de experiência, como é que a gente percebe a nossa sala enquanto um fenômeno intercultural, né? Ela é. A gente é que normaliza, muitas vezes, nos nossos discursos educacionais, que são todos estudantes, etc., que todos teriam todos a mesma história. Abstraímos um pouco essa noção de que cada estudante traz traços culturais, traços étnicos, que devem ser considerados para além do exotismo. Ah, que legal, ele é de tal cor, sabe? Não, para além do pitoresco. Sim, e como é que eu percebo essas outras... me percebo nesse espaço, percebo as outras pessoas, como é que a gente faz essa relação, e aí tu traz bem a questão, né? É para além de um tema, é um complexo, é uma dinâmica social que a gente está trabalhando aqui, né? Elucidando uma dinâmica social que existe e que é potente, e que se a gente não pensa, ela volta para suas imagens talvez mais nefastas que as que a gente tem largamente presentes na nossa história, né? E eu acho esse movimento bastante importante. E encaminho aqui essa terceira pergunta, né, da nossa entrevista aqui, pensando que a gente está nesse ensino remoto, mais complexo ainda, né, se presencialmente essas discussões já são complexas, que dirá mediado por computadores, em que aí a questão da desigualdade social entre os próprios estudantes, que também nós, enquanto universidade, normalizamos como sendo todos estudantes, todos com as mesmas condições e etc., quando na realidade a gente tem claro que não é, pelo menos nas nossas avaliações do ERE isso aparece, pelo menos na Faculdade de Educação isso aparece bem claro, temos um componente que consegue acesso à tecnologia, consegue estar presente em aulas síncronas, e temos um grande grupo que não. Como é que essa disciplina das relações étnico-raciais vem lidando, vem trabalhando nesse contexto da pandemia, do ensino remoto? Eu acho que seriam bastante importantes contribuições para a gente poder pensar essas práticas pedagógicas que estão acontecendo nesse contexto. Sim. Como a gente falou que se trata de relações, né? Os conteúdos são estratégias para repensar e reeducar as nossas relações. Eu diria que o maior desafio, Evandro, é justamente encontrar esse espaço de relação dialógica no ambiente online, né? Eu acho que a gente vai descobrindo aos poucos que uma coisa não substitui a outra, mas que talvez não seja impossível algum diálogo, né? Só que é, para nós, um desafio ainda maior, porque a gente está falando de um diálogo cuja chave de leitura é intercultural, né? Ou seja, nasce de uma matriz civilizatória diferente da branca, europeia,
inclusive da que é filosoficamente norma ainda para as instituições escolares e universitárias, que é a norma da transmissão do conhecimento e não do diálogo entre diferentes conhecimentos. A norma da oralidade é central para esses grupos que a gente está trazendo aqui. E nós tendemos, no ambiente acadêmico, a achar que a escrita tem maior valor hierárquico sobre a oralidade. Então, tem uma coisa interessante que é o ambiente virtual poder trazer essa oralidade. Mas, em termos de troca, é um desafio a gente encontrar esse espaço. Eu lembro de uma formação que eu fiz, eu como professora, antes de começar a EREC, com a colega Mariângela, e um professor chamado Danilo, que não por acaso, do meu ponto de vista, era porque faleceu, e desejo que esteja em paz, era um professor negro. Ele nos convenceu naquele curso que é possível encontrar um espaço de diálogo, e nos ensinou a fazer podcasts, a fazer coisas que também ensinassem o aluno a colocar a sua voz no ambiente virtual. Então, esse é uma busca, né, que a gente está fazendo, e a outra grande busca é cuidado. Né? Eu, a Gladys, temos muito essa perspectiva do cuidado, ou seja, não fazer um monte de aula, né, toda semana aula, né, porque aí a gente está só repetindo de alguma forma o que se faz no presencial, mas construir esses outros processos de diálogo, também por ferramentas, e nós primamos sempre nessa disciplina por ouvir pessoas, né? Ouvir profissionais que estão na escola, ouvir mestres griots, né, de comunidades tradicionais, indígenas, ouvir saberes que não apenas os acadêmicos, e dialogar de forma a não hierarquizar esses saberes, a reconhecer eles como diferentes, mas num pé de igualdade, uma raiz, né, de igualdade. Então, eu diria assim, que esses são os dois grandes desafios assim, do ensino remoto emergencial. E, claro, a morte que nos ronda. Nós sabemos e sempre temos começado a disciplina, sempre não, mas as duas modalidades, né, que fizemos lembrando quem são os corpos mais atingidos pelo Covid-19, que são, no Brasil e no mundo, nitidamente num recorte racial. Então, as pessoas das comunidades indígenas, quilombolas, as pessoas negras da periferia são as que mais morrem, são as que estão morrendo. E cuidar de transformar a nossa humanidade, de reeducar as nossas relações, é aprender que essa humanidade, do jeito que está, não está bem. Não basta a gente seguir seguindo, né? A gente precisa seguir se transformando. Perfeito. Espero que eu tenha respondido um pouco. Perfeito. Não, ótimo, ótimo. Acho que a gente poder pensar essas questões que tão potentes e que eu acho que se reconfiguram e talvez até se tornem mais acentuadas nesse contexto de crise sanitária, né? Eu acho que são discussões muito importantes para a gente poder aprender como fazer isso, mesmo nesse contexto adverso, e usar, na medida do possível, as potencialidades que a gente tem de encontros que estão para além do espaço geográfico, do contexto da oralidade secundária, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Usando a oralidade, não apenas lendo um texto, enfim, mas que também demandam uma certa estrutura que, num país desigual como o nosso, a gente também tem que considerar que, às vezes, não é como também a universidade prover essa infra é uma questão para a gente poder pensar. Eu acho que era isso. Nossa, eu acho que nossos objetivos atingidos nessa entrevista. Acho que é importante, assim, lembrar que o ensino remoto emergencial vem de uma crise sanitária, que é uma crise humanitária.
Então, a gente não tem que seguir seguindo, agora vamos nos remodelar e vai dar tudo certo. Não, agora é hora de parar. Não parar, né? Mas é outro modelo que a gente quer. Esse modelo aí não funcionou nem para a natureza, nem para os seres humanos. Esse modelo de relações, onde uns, e aqui nitidamente brancos, estão no poder, e outros não têm chance nem de acessar saúde, educação, universidade, muito lentamente, né? Os dados das ações afirmativas dizem que demorará anos, né, para a gente ter, no micro, que é a universidade, o macro, que é o Brasil, mais de 50%. Não é minoria, é maioria. São pessoas negras, pretos e pardos, e indígenas. São nós, brancos, né, aqui falando eu, Evandro, Maria Fernanda, somos a minoria, e a minoria que tem privilégio. Depois dessa nossa conversa sobre a educação para as relações étnico-raciais, a gente encerra o nosso Fala Prograde. Agradecemos a participação da Carla, do Evandro e dos nossos intérpretes. Reforçamos que o nosso programa é construído a partir de questões trazidas pelos estudantes. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas, sugestões de pautas para o e-mail proens@proens.urgs.br. Obrigada pela companhia de todos e de todas, e até o próximo programa.